Se você concorda que o filme de Harry Potter impactou toda uma geração, esse vídeo é pra você. Fica aqui comigo. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Você lembra da primeira vez que viu o Castelo de Hogwarts no cinema? Em 2001, milhões de crianças no mundo todo foram dar uma conferida nesse mundo mágico, que a partir dali nada mais foi igual. Contexto da época. O ano era 2001, o mundo estava entrando no novo milênio, a internet estava engatinhando ali e o cinema vivia o seu auge e viveu o seu auge ali com grandes franquias lançando, né? Como o próprio Senhor dos Anéis que estreou naquele mesmo ano. Nos livros, Harry Potter já era um fenômeno literário. E transcrever isso para a tela exigia um certo risco. Havia um risco ali embutido, né? Porque uma coisa é você escrever, imaginar as coisas ali na sua cabeça, outra coisa é você colocar isso na tela, galera. Na tela, no cinema. Então, era um risco enorme a produção desse filme. Mas já sabemos qual foi o final, né? O final foi um grande sucesso. Um grande sucesso que marcou uma geração inteira. Aquela o quê? Cicatriz? Ah, sim. Incrível. E quem não lembra como é que essa história começa, né? Tudo começa ali com o jovem Harry Potter, que era maltratado pelos tios, e aos 11 anos descobre que na verdade é um bruxo e é convidado para estudar em Hogwarts. E a partir disso, ele entra num mundo de magia, né? E aí forma-se o trio fantástico, né? O nosso trio que a gente guarda até hoje no coração. Harry, Rony e Hermione, que vão ter que encarar diversos desafios na escola. Que é muito mais do que passar de ano, exige também enfrentar você sabe quem. E é muito engraçado, eu tô lembrando agora de uma cena, né, de um filme posterior, que, novamente, eles sempre entram em confusão, é sempre eles, e a McGonagall fala, praticamente, pô, de novo vocês? Toda hora que acontece alguma coisa nessa escola, vocês estão envolvidos? Aí o Rony, eu também me pergunto isso. Esse trio, cara, só se envolveu em confusão na escola. Em alguns minutos, vocês vão atravessar essas portas e encontrar seus colegas. Motivo de ter marcado uma geração? Pois bem, por que será que Harry Potter fez esse sucesso? Por que será? Bom, na época, o filme foi um marco, né? Foi a primeira vez que uma geração que acompanhava ali os livros conseguiu ver todo aquele universo ali na tela, né? Hogwarts, o quadribol em si. Então, muita coisa a galera conseguiu ver pela primeira vez, né? E eu acho que rolou uma identificação. Afinal, era um filme para crianças. E aí você tinha, basicamente, crianças ali em idades parecidas com os próprios protagonistas. Então acho que isso cria também um elo, né? Uma identificação. E quem não queria participar de um mundo de magia como aquele também, né? Então você já cria uma relação ali muito interessante. Assim como, sei lá, quando era muito mais novo, você assistia Pokémon e você criava uma identificação, né? Afinal, uma criança de 10 anos que vai sair para o mundo em uma rinha de galo. Aqui, em Harry Potter, os protagonistas tinham idades parecidas com o seu público e cria-se também uma identificação. Então, foi o início de uma franquia que marcou o crescimento de uma geração. Então, os protagonistas começaram muito novos, então você atingiu aquele público ali muito novo, beleza. E aí você já rolou aquela identificação. E você vai acompanhando ele ao longo dos anos. A galera foi crescendo junto com eles. Então, era muito. Cara, era assim: você assistia o filme, ficava tipo, caraca, que legal. Já ficava esperando o ano que vem para acompanhar. E você ia pro ano que vem, tipo, mais velho, né? Você ia crescendo junto com a parada. Então, eu acho que isso também contribuiu para simplesmente marcar realmente uma geração. Impactos nessa geração. O primeiro impacto que eu gostaria de destacar, eu já até falei, né, que é a questão da identificação. Então você começou assistindo criança, ali talvez uma idade parecida com os protagonistas, e você foi acompanhando a evolução deles, o crescimento deles. Então eu acho que foi uma das primeiras vezes que você começava a assistir algo bem novinho e você foi acompanhando junto. Foi uma saga que uniu uma galera de acompanhar essa história. Então acho que a questão da identificação é o primeiro grande impacto, assim, geracional, né? Um outro impacto muito interessante é a questão da comunidade. Se criou realmente uma comunidade sobre Harry Potter, grupo de fãs, fóruns, e são questões, existem questões ali dentro da obra que são discutidas até hoje. Até hoje é motivo de debate, né? Até hoje tem diversos conteúdos, até mesmo no YouTube, no TikTok, sobre curiosidades da produção, curiosidade dos livros, curiosidade dos atores. Então, é um mercado, cara, que você cria uma comunidade e você quer saber mais, né? Onde você também participa ali junto, você encontra fãs que gostam da mesma obra que você. Isso já
aproxima pessoas, né? Então, às vezes você tava lá assim, você sabia que uma pessoa gostava de Harry Potter. Cara, já era um motivo ali para puxar assunto. Já era algo que unia pessoas. Então, eu acho que a questão da criação de uma comunidade também revela um impacto geracional, né? Ou você assistiu Harry Potter, ou você não assistiu Harry Potter. Questão de cultura pop, por exemplo. Os filmes acrescentaram vocabulários, né, no nosso dia a dia. Então, às vezes é comum ali você estar conversando e você usar, por exemplo, a expressão trouxa, né, para em algum dado contexto. Então, isso faz parte de um vocabulário exclusivamente no filme. E eu acho que revela um dos impactos na cultura pop, o impacto de expressões, linguagens, certo? A questão da influência no mercado. Cara, eu acredito, tá? Eu não sei se você também compartilha dessa visão, que Harry Potter, ele abriu espaço para novas franquias de literatura juvenil. Então, eu acredito que Crepúsculo, Jogos Vorazes, cara, eles ganharam, tipo assim, uma motivação a mais de ir para o cinema devido ao grande impacto que Harry Potter teve. Afinal, Harry Potter é um mundo, assim, digamos assim, que exigiria mais efeitos especiais, é um pouco mais complexo do que esses dois que eu citei. E foi um grande sucesso de você ver finalmente ali o seu livro na tela do cinema. Então, eu acredito que isso impulsionou produtoras e tal a fazer os filmes, por exemplo, de Crepúsculo e Jogos Vorazes. Deu um a mais, né? Deu um gás a mais para esse tipo de produção. Que quem ganha somos nós, né? Ainda mais se a adaptação é boa. Enfim, um último item de impacto geracional que eu gostaria de trazer é a questão emocional. E não só a questão emocional, mas a questão da literária da coisa, né? Afinal, você acompanhar desde o princípio, você acompanhar desde muito novinho a história deles, cara, foi muito interessante. Eu falo por mim mesmo. Em 2001, eu devia ter de 6 a 7 anos. Então, para mim, foi muito legal acompanhar a evolução deles no cinema, né? A evolução dos protagonistas, de todo aquele universo, né? Então foi muito interessante acompanhar isso. Isso também cria um vínculo emocional, né? De você ver os personagens ali crescendo, você também acompanhando junto com seus amigos. Cara, quem, pô, não ficou triste, por exemplo, com a morte do Sirius Black, por exemplo, com a morte de um dos gêmeos. Cara, aquilo dali foi um impacto porque você cresceu com aqueles personagens, né? No caso dos gêmeos, principalmente, né? Que tá ali desde o primeiro filme. Você cresceu com aqueles, eram super divertidos. E aí, pô, no último filme o cara morre. Cara, é um impacto, entendeu? Então, Harry Potter trouxe muitas emoções pra gente, com certeza. Por isso que eu destaco aqui esse item como um impacto geracional. A emoção de você acompanhar isso, de você acompanhar a saga. Cada ano vai lançando filme e você vai acompanhando, você vai crescendo junto com a saga, com os atores. Isso foi muito legal. E não só isso, né? A questão da literatura. Então, já escutei pessoas, já li sobre também, né? Que uma galera começou a gostar mais de literatura, começou a gostar mais de ler com os livros do Harry Potter. Às vezes viu o filme e já quis ler o livro, né, para saber o que vinha em seguida. Então, o livro do Harry Potter, isso, como eu falei, é discutido, né? Isso daí muitas pessoas falam, que é uma ótima porta de entrada para a literatura, que você também estimula a imaginação da criança, né? Estimula a imaginação do jovem que está lendo. Então, o Harry Potter também tem um impacto assim literário da coisa. E o que a gente pode ver a partir disso, né? Que Harry Potter não foi apenas o início de uma saga, foi o início de uma geração que cresceu assistindo esse mundo de fantasia, né? E foi se divertindo ao longo do tempo, criou-se comunidades. Então, o impacto geracional do filme Harry Potter é muito grande, cara. É sensacional. E o filme é muito bom. E abriu também porta de entrada nos livros. Então, o livro que já era grande, com os filmes, ficou mais ainda. Mais gente consumia, porque às vezes, pô, lançava o primeiro. Cara, como é que será a história do segundo, né? Você às vezes não conseguia esperar, você lia. Então também já foi uma porta de entrada para a literatura. Você, qual foi a primeira lembrança que esse filme trouxe para você? O que que você gostaria de fazer? O que que você mais gostaria de fazer lá em Hogwarts? É quadribol, aprender poções? O que que você mais gostaria de fazer lá? Conta aqui nos comentários, tá? E esse vídeo faz parte de uma sequência, né? Uma sequência de vídeos que eu pretendo trazer para o canal, que é filmes que marcaram alguma coisa. Então, antes, já tem um vídeo rolando sobre filmes que marcaram a indústria. E aí eu trouxe Scarface. E agora, filmes que marcaram uma geração. E eu trouxe Harry Potter. Sugiro que você dê uma conferida lá no nosso vídeo sobre Scarface. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like, os comentários. Vamos
Vamos mostrar que a comunidade de Harry Potter é grande, cara. Vamos curtir, vamos comentar, vamos falar sobre cenas que a gente lembra, sobre a experiência. Uma das coisas que eu mais gostaria de saber de vocês nesses comentários é sobre a experiência. Como é que foi assistir esse filme pela primeira vez? Você já leu, você já tinha lido o livro antes de assistir o primeiro filme? Como é que foi isso? E como é que foi também você assistir o filme e depois foi para os livros? Como é que foi essa experiência? Conta aí pra gente conversar um pouco sobre. Eu sou o Leonardo Belo do Estamos Velhos Podcast, que nós temos episódios quinzenais, episódios completos, né, quinzenais, e enquanto não tem episódio, de vez em quando a gente vai soltando alguns vídeos, né, sobre algum assunto. Nesse caso, filmes que marcaram uma geração, Harry Potter. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado por ter acompanhado até esse momento. Valeu!